Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação 2021. Eu sou a professora Fernanda Serbeto e hoje a nossa aula de História é sobre a Era Napoleônica. Conteúdo muito importante para vocês, estudantes da segunda série do Ensino Médio. Vamos lá? Para início, é importante a gente ter foco aqui nas habilidades. Nós vamos analisar a produção da memória pelas sociedades humanas e vamos também identificar os significados históricos geográficos das relações de poder entre as nações, tendo em vista que a Era Napoleônica vai significar, ao mesmo tempo, grande prosperidade para a França, mas também vai significar um foco de tensão muito grande para as relações internacionais naquele continente, naquele período. Para começo de conversa, o precoce Napoleão Bonaparte nasceu na Córcega, território controlado pela França, ainda em 1769. Muito jovem, ele ingressa na carreira militar e cursa com louvor a Academia Militar. Para você ter uma ideia, aos 24 anos ele já havia sido condecorado general. Era um garoto prodígio de grandes habilidades militares, linguísticas, logísticas, histórico-geográficas. Será que estaríamos diante de um suposto herói nacional? E é importante salientar que toda essa carreira militar tão precoce, tão prodígia, que Napoleão traça, vai trazê-lo também para o Partido Girondino em 1793, o partido da alta burguesia na França, no seu contexto revolucionário. Lembra dessa aula? Avançando ainda, é importante também pensarmos que contra a Revolução Francesa havia se formado o Exército da Coligação. Nós vamos perceber exércitos formados por Prússia, Rússia, Áustria e com grande respaldo também da Inglaterra, para tentar confrontar a grande força da Revolução Francesa, para que isso não abalasse as monarquias absolutistas no continente europeu. As tentativas, os insights vão ser muito fortes no sentido de conter, no sentido de proteger, salvaguardar os absolutismos nessas grandes nações. Um outro aspecto importante, enquanto isso, Napoleão vinha crescendo dentro do Partido Girondino, a priori como diretor, fazendo parte, portanto, do diretório, e a posteriori foi se consolidando a ideia do consulado, para que fosse contida aquele clima de instabilidade social, aquele clima de instabilidade política provocado pela tensão do governo dos jacobinos, a fase do terror. Lembram também? Um outro aspecto importante seria a gente trazer a lógica do golpe 18 Brumário. Vem comigo no próximo slide. Em 1799, Napoleão Bonaparte desfecha o golpe 18 Brumário, o golpe de Estado que vai colocá-lo como cônsul da França. Ele vai deter toda a gama de poder ali, entende? No sentido de ser, então, um grande líder daquela república que se formava. E ele vai contar com o respaldo de grande parte da burguesia, de grande parte dos proletários, de parte, inclusive, da nobreza, sobretudo aquela nobreza de toga, aquela que compra títulos, né? E, nesse sentido, é importante a gente perceber também que vai ser fundamental, por parte desse trabalho do cônsul Napoleão Bonaparte, atenuar as tensões diplomáticas com os demais países europeus. Outro aspecto importante é o fato de Napoleão Bonaparte também ter promovido medidas que estruturaram a economia, a urbanização na França, favorecendo o seu futuro processo de industrialização, que vai ser muito próspero. Nesse sentido, é importante ainda comentar sobre a grande homenagem de Ludwig van Beethoven a Napoleão, quando então compôs a Terceira Sinfonia.
Quando Beethoven compôs a Terceira Sinfonia, Beethoven lançava sua memória sobre os grandes generais da República Romana, aqueles que resguardaram a República Romana. E Beethoven entendia que Napoleão, enquanto cônsul da França, seria digno de tamanha homenagem. Seria aquele que estruturaria a República na França, colocando fim ao absolutismo. No entanto, Beethoven ficou muito decepcionado quando, percebendo toda a trajetória política que via se encerrando na França, quando percebeu Napoleão Bonaparte se autocoroava imperador. Napoleão concentrava cada vez mais poderes e decepcionou muito Beethoven. No futuro, Beethoven chama a Terceira Sinfonia até de marcha fúnebre, em homenagem a Napoleão Bonaparte. Para além dessa curiosidade, é importante também sabermos que o cônsul vitalício da França, Napoleão Bonaparte, assim autodeclarado por meio de plebiscito, por meio da consulta popular, Napoleão galgava cada vez mais legitimidade, cada vez mais apoio popular, cada vez mais apoio da elite e, nesse sentido, concentrava grandes poderes, até que ele se autocoroou imperador da França, para a decepção do Beethoven, como eu havia comentado com vocês antes. Avançando, é importante saber que Napoleão não se contentava em apenas ser o imperador da França. Dizem, sobretudo os estudiosos da psicohistória, que Napoleão era megalomaníaco. O que isso quer dizer? Seria um apontamento de personalidade para aqueles que a gente chamaria de gulosos, mas não no sentido da alimentação, mas no sentido do poder, no sentido de galgar cada vez mais territórios, cada vez mais adeptos, cada vez mais dinheiro, cada vez mais riquezas para o seu país. Mas a Inglaterra não concordava nem um pouco com essa postura do chefe de Estado, Napoleão Bonaparte. E é nesse sentido que nós vamos perceber a grande rivalidade da Inglaterra, das monarquias absolutistas que outrora eu citava para vocês como Prússia, Rússia e Áustria, contra esse grande crescimento e toda essa megalomania de Napoleão Bonaparte, no sentido de promover a extensão do Império Napoleônico. Mas não vai ser uma tarefa fácil, tá? Nós vamos perceber grandes reflexos da Revolução Francesa se estendendo dentro dessas grandes nações, se estendendo pelo continente europeu. Avançando, nós vamos perceber que, nesse contexto de grande rivalidade, de disputa por territórios, os franceses haviam sido derrotados na Batalha de Trafalgar, na disputa pelos mares com os ingleses. Em contrapartida, Napoleão impôs a todo o continente europeu o bloqueio continental. Aquela nação que desobedecesse o bloqueio continental teria os seus territórios atacados pelas tropas napoleônicas. É isso mesmo. Nenhum país europeu poderia agora continuar fazendo comércio com a Inglaterra. Parece que isso não vai acabar bem, né? É a lógica do bloqueio continental. Entretanto, veja comigo o caso de Portugal e o caso da Espanha. No caso de Portugal, quem era o gestor era Dom João. Ainda não era rei, era príncipe regente. E Dom João tomou a decisão de proteger a corte, transferindo a corte portuguesa para o Brasil, sob escolta da Marinha Britânica, desobedecendo, portanto, o bloqueio continental. Os espanhóis procuraram ter uma audácia parecida em desobedecer o bloqueio continental. Entretanto, a Espanha foi invadida pelas tropas napoleônicas e, cercada pelos franceses, foi estabelecido ali no poder José Bonaparte, irmão de Napoleão Bonaparte, tendo sido destituído do poder o rei da Espanha, o rei Fernando VII. E ainda temos mais avanços, temos grande resistência interna financiada pela Inglaterra na própria França. O contexto agora se tornava muito tenso, não é mesmo? E nesse sentido, nós temos ainda a fracassada campanha do exército napoleônico na Rússia em 1812.
O exército napoleônico na Rússia correspondia a 650 mil soldados. Morreram 625 mil soldados na Rússia. Mas porque o exército russo era tão poderoso? Não, infelizmente não. Mas a população russa, temendo a chegada das tropas napoleônicas, aplicou a tática de terra arrasada. Incendiavam plantações, fugiam para a próxima cidade, comprometendo o abastecimento das tropas napoleônicas, mergulhadas no inverno russo, o duro, imbatível inverno russo, que vai transcender gerações, que vai transcender guerras, além das pragas de piolhos, por exemplo. Tudo isso foram elementos, principalmente de ordem natural, que contribuíram para o fracasso das tropas napoleônicas na Rússia. E diante desse fracasso, é importante que comentemos também o fato de Napoleão Bonaparte e todo o seu exército confrontado pela sexta coligação, formado pelos exércitos da Rússia, da Prússia, da Áustria, apoiados pela Inglaterra principalmente, tendo confrontado os exércitos napoleônicos, acabaram colocando Napoleão numa situação de exílio na ilha de Elba. Em 1815, Napoleão volta do exílio de Elba triunfal, com muitos soldados, mais de 1000 soldados ao seu favor. Estabelece o governo dos 100 dias, retoma sua campanha de guerras, mas é derrotado na Bélgica, na Batalha de Waterloo. E, infelizmente, todo esse glamour, toda essa tendência belicista, industrialista, expansionista, megalomaníaca de Napoleão vai acabar colocando, de novo, esse grande general na situação de exílio na ilha de Santa Helena, no sul da África, até o 1815, finalizando esse período com a sua morte em 1821. E ainda, ao término desse processo, e parece que o processo não chegou ao final, em vez de um ponto final, nós vamos ter uma reticências. Foi instaurado o Congresso de Viena. Embaixadores das nações europeias se reuniram na capital austríaca para deliberar sobre a restauração dos territórios, dos limites abalados pelas guerras napoleônicas. E vão ter como braço armado, apoiado pela Igreja Católica, a Santa Aliança. Vejamos aqui uma questão que pode abordar para a gente legado da era napoleônica para nós. Muitas políticas implementadas durante a era napoleônica destruíram de vez as bases de sustentação do antigo regime absolutista. Entre essas políticas estava o Código Civil Napoleônico, que vai exercer grande influência sobre os códigos civis das nossas nações ocidentais, como Estados Unidos, Brasil, Argentina e outros europeus. Em breve a gente volta a se ver. Muito obrigada, galera. Bons estudos. Fiquem ligados no Seduc em Ação. Amanhã teremos aula de Química e Língua Espanhola para a terceira série do ensino médio aqui na TBC. Forte abraço e até a próxima.